Olá, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para continuar o vídeo 46, porque falando do último capítulo do livro de Josué, que eu esqueci no vídeo anterior. Eu pulei esse capítulo, o capítulo de número 24 de Josué. Eu pulei, eu estou agora gravando para complementar o último vídeo que eu fiz, tá? Então, deixe seu like. Inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos dar início à leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículo 1, que diz: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá pai terá pai de Abraão e de pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da lei do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque, e a Isaque dei a Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Sei para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre ele e os cobriu, né? E os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente e vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os ateus, heteus, e os giraceus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que o expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Então Deus expulsa esse povo com enxame de abelhas, né?
Não foi nem com espada, não foi guerreando, foi uma guerra ao contrário, com enxame de abelhas, vespões, umas abelhas grandes, uns marimbondos grandão. E Deus mandou esse exército de marimbondo para esse povo, e eles teve que fugir da cidade e deixar tudo que tinha para o povo israelita, né? E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste, né? Agora vamos ler Josué 24, ainda capítulo 14. Josué faz de novo concerto com o povo, né? Agora, pois, temei, né? Temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porque nesse tempo, esse povo aí, antes de conhecer Deus, né, esse povo continuou com suas estátuas, né, adorando a outros deuses, a outros santos, que ele chama, né? Outros deuses. Esse santo que é feito de ouro, de barro, de etc, e etc. Então, Deus mandava destruir a todos, nesse tempo mandava matar a todos que fizesse esse tipo de coisa. Então, Deus os destruiu a todos, né? Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvai e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é Josué falando as últimas instruções e lembrando ao povo israelita, né? Para que ele não fosse adorar estátua, nenhum tipo de imagem, que eram os deuses dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, que esse povo nesse tempo não conhecia a Deus, e quando veio a conhecer, se ficou contra a legião de Deus e ficando seguindo a legião do mal, a legião de Satanás. Então esse povo foram destruídos por Deus devido a ele adorar imagem, estátua de imagem, né? Porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos faz subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos aí entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, Deus deu a garantia a todo esse povo de o livrarem de todo mal, né? É isso que Josué está relembrando aqui. Josué está relembrando ao povo israelita para que ele não se desvie e volte a adorar esses deuses de novo, né? E o Senhor expulsou diante de nós e a todos esses povos até ao amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Então, eles tinham que ter aquela certeza de não fazer mais essas coisas que os pais dele antigamente faziam, né? Para adorar estátua. Se deixar ao Senhor e servir a Deus estranho, então ele se tornará e vós fará mal, e vos consumirá depois de vós ter feito o bem. Então, disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunha. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai ao vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos
a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém a pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintas a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança, para a sua herança. Agora, no versículo 29, a morte de Josué e de Eleazar, o sacerdote, né? E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os casos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados, né? Também os ossos de Josué, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado a montanha de Efraim. Então, eu li Josué 24, o último capítulo do livro de Josué, para reiterar, porque eu esqueci de ler no vídeo 44, né? Esqueci de ler no vídeo 45, aliás, esqueci de ler esse capítulo, então estou lendo agora para complementar o livro de Josué, tá? Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, tá? Que vocês sempre continuem seguindo a trilha da legião de Deus, abandonando a legião do mal, que faz parte de Satanás, caminhando no caminho da retidão, obedecendo a lei de Cristo, né? Obedecendo a lei de Cristo, seus mandamentos, fazendo ao bem, ajudando o próximo, dando água a quem tem sede, dando de beber a quem tem fome, perdoando os seus inimigos, aquele que ofende a você, você perdoa. O seu inimigo está com fome, dele de comer, dele de vestir, dele de beber, que é isso que Deus quer, para que possamos ter a vida eterna no último dia, tá? Então, deixe seu like aí no canal, para ajudar o canal. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e voltarei com o vídeo de número 47, que é o livro de Juízes. Eu vou ler no vídeo, a partir do vídeo 47, Juízes, né? Esses juízes são o que Deus determinou aqui para o povo israelita, né? Depois de Josué. Então, foi-se embora Moisés, foi-se embora Arão, agora foi-se embora Eleazar, um sacerdote, e também Josué, mas aí ficaram os anciãos, os juízes, né, para administrar o povo de Israel na legião de Deus, né? Então,
Então, eu voltarei com o livro de Juízes no vídeo 47, ok?